Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, A Imperatriz Veio de Melny Boné e Outras Histórias. Esse é o terceiro volume da série As Crônicas de Conan. E essa coleção, ela republica em ordem cronológica as histórias do Conan lançadas pela Marvel originalmente lá na década de 70 na revista Conan the Barbarian. Aqui o que nós vemos? Nós vemos como foi a chegada do Conan aos quadrinhos. Não sei se todos sabem, mas o Conan não surge nos quadrinhos. Ele surge em contos, né? Ele surge em contos escritos pelo Robert Howard, né? Ele surge na literatura, vamos colocar dessa maneira, né? E das coleções do Conan em andamento aqui no Brasil, tem o Conan Dark Horse, tem também aquela coleção grandona, né? Aquela biblioteca histórica do Conan, coleção histórica. A coleção que eu mais gosto é essa aqui. Há, no entanto, uma notícia não tão legal. Esse é o número 3 e a coleção só irá até o número 4. A Mitos não lançará mais nada do Conan lançado originalmente pela Marvel. Ou seja, essa coleção aqui vai ser interrompida no número 4 e a coleção histórica, aquela coleção gigante, né, preto e branco, também está interrompida. Nós não teremos novos números dessa coleção. Por quê? Porque a Disney é quem está com os direitos do Conan agora. Ela não é dona do personagem, mas ele está licenciado para ela. Bom, a Disney é dona da Marvel, todos sabem disso, né? Então a Marvel voltou a publicar o Conan após vários anos. Tem saído histórias inéditas. E o seguinte, tanto os materiais recentes quanto os materiais antigos da Marvel vão ser publicados no Brasil pela Panini. Nós não sabemos como nem quando, mas em princípio a Panini tem planos, inclusive para esse tipo de material aqui, a gente não sabe o que. Então a Mitos só vai lançar até o número 4 porque isso já havia sido fechado contratos. Bom, mas a Mitos, ao menos por enquanto, vai continuar publicando o que foi lançado pela Dark Horse, que é a casa do Conan antes desse retorno para a Marvel. Bom, vamos ver como é que a Panini vai fazer. Eu de verdade queria muito que ela desse continuidade a essa coleção, talvez até mantendo o formato. Bom, a gente não sabe se vai acontecer. Mas como a sabedoria popular ensina, não adianta morrer de véspera. Né? Então vamos aproveitar o canal das mãos e vamos comentar esse encadernado aqui. Nesse encadernado, nós temos uma novidade. As histórias são mais longas do que vinham sido até então. A grande maioria das histórias são one-shots. Nesse encadernado aqui muda. Nós temos histórias com mais de uma edição. Na verdade, todas as histórias aqui têm mais de uma edição. Há duas histórias que duram 2 edições e uma história que dura 3 edições. Outra novidade nesse encadernado é que não só o Barry Windsor Smith desenha. O Barry Windsor Smith está na coleção, né? Ele está na revista desde o número 1. Foi o autor aí que transpôs visualmente o Conan para os quadrinhos. Mas nessa edição aqui em específico, temos a chegada de ninguém menos que o Gil Kane. Olha só o traço do Gil Kane aqui. O Barry Windsor Smith ele pediu para sair, embora ele só fique fora 2 números antes de retornar. O Gil Kane desenha então as edições 17 e 18. Nesse encadernado saem as edições 14, 15 e 17 a 21. O número 16 não sai porque ela é uma republicação de uma história que inclusive já saiu nessa coleção. Bom, a primeira das histórias, que saem nos números 14 e 15, escrita pelo Roy Thomas, desenhada pelo Barry Windsor Smith. O Roy Thomas ele escreve todas as histórias, né? Ela na verdade, ela é um conto em 2 partes que mostra um encontro entre o Conan e outro personagem icônico da fantasia, que é o Elric de Melny Boné, que foi criado pelo Michael Moorcock. E o que acontece aqui é o nome da essa saga que a Imperatriz veio de Melny Boné, né, que recebeu esse nome. A primeira parte dessa história é uma espada chamada Stormbringer. O Elric, eu fui conhecê-lo na adaptação recente, adaptação feita pelo mercado franco-belga, que saiu aqui pela Mitos. É muito bacana, mas tal como o Conan, ele não surge nos quadrinhos, ele surge na literatura, criado pelo Michael Moore. Porque aqui está essa primeira versão do Elric aí, no encontro com o Conan. Ele tem um chapéuzinho, porque o Barry Windsor Smith desenhou ele com esse chapéuzinho, porque é assim que ele estava nas capas dos livros dos Estados Unidos. Mas o autor, o Michael Moorcock, não gosta dessa versão. De todo modo,
o que nós temos é o seguinte: quem é o Elric? É um rei feiticeiro, portador da Stormbringer, que é uma espada viva e sedenta de sangue. Ele é o rei de um povo muito cruel, que são os Melnibonéianos. E a ideia da história, o argumento da história, veio oficialmente do próprio Michael Moore, junto com um cara chamado James Cawthorne. Bom, pelo visto, o Moore só assinou e o Cawthorne foi realmente quem produziu tudo. Quem diz isso é o Roy Thomas, que era o escritor e editor da revista do Conan. Ele fala isso agora, no pós-fácil que há na edição. Traz várias informações bem bacanas sobre a produção da história. Esse pós-fácil, nós temos, pelo menos nas edições publicadas até aqui, teve esse pós-fácil em todos, comentando história por história, a produção, é bem legal. Bom, na história, o que nós temos? Uma feiticeira melnibonéiana, ela foi derrotada por um grupo de magos e colocada numa espécie de êxtase, de animação suspensa. Só que eles temiam tanto essa mulher que eles a teleportaram para uma outra dimensão. E essa outra dimensão é a do Conan. E a colocaram ela numa prisão que ainda está embaixo d'água, né? Bom, há um mago tentando acordar essa feiticeira. E o Conan vai ser enviado para impedi-la. O Elric tem seus próprios interesses nessa feiticeira adormecida. Então ele vem ao plano do Cimério, ele vem ao plano do Bárbaro. Bom, primeiro, inicialmente, há um confronto entre os dois, depois eles se alinham, como é de praxe nesse tipo de história. As histórias do Conan, elas costumam ser low fantasy, né? A magia é mais discreta. Isso aqui, então, sai um pouco desse molde, né? É uma história de high fantasy, assim. Há muita magia, talvez esteja mais próximas do Elric, até porque foram produzidas assim, se não pelo autor, tá sob os olhos do autor, né? Ela destoa das demais, o que não torna ruim, inclusive mostra a reação do Conan, a perplexidade dele frente a essa magia, né? Bom, a outra história, a história seguinte, é a adaptação de um conto do Robert Howard, o criador do Conan. O nome do conto é Os Deuses de Bal-Sagoth. Bom, o que acontece é que esse conto não era protagonizado pelo Cimério, não era protagonizado pelo Conan. Isso foi algo que o Roy Thomas fez com frequência. Transformou em histórias do Conan contos que originalmente não eram do Conan. Nisso ele seguiu uma tendência que escritores que sucederam Robert Howard na produção do Conan também fizeram, né? Transformaram contos de outros personagens ambientados num cenário de espada e feitiçaria em contos do Conan. Nessa história, o Conan e um aliado, bom, é um aliado depois de ter sido inimigo. Eles chegam a uma ilha e salvam uma mulher. Bom, essa mulher também havia naufragado lá anos atrás e os nativos a confundiram com uma deusa. Só que um sacerdote faz um esquema para destroná-la. Bom, ela propõe aos novos aliados, os dois que chegaram, que eles a ajudem a assumir o lugar de antes, né? O lugar que ela estava antes, assim. Bom, e a história vai desenrolar a partir disso. Acontece que ainda há uma profecia que diz que a ilha vai ser destruída após a chegada de dois forasteiros. Bom, a última história, ela tem um conceito bem interessante. A última história dura 3 partes, que vai de número 19 a 21. A primeira parte é chamada Anões do Mar. A segunda, salvo engano, é o Cão Negro da Vingança. É isso mesmo. E a última, só um minuto, eu já falo o nome para vocês. O Monstro dos Monólitos, ou dos Monolitos. E o que nós temos assim nessa história? O que eu falei que ela tem um conceito interessante? Porque ela parte da ideia do roubo de um deus. Nessa história, o Barry Smith volta a desenhar. Como assim o roubo de um deus? O que é isso, né? Alguns povos veneram um deus chamado Tarim, que é um humano, um herói antigo que foi divinizado, passou a ser considerado um deus. E na fé deles, esse Tarim, ele reencarna nos descendentes do primeiro Tarim. E ele fica habitando lá um dos reinos. Bom, ou seja, há sempre um Tarim encarnado. E isso que acontece na história, isso acontece antes da história, na verdade, é que esse Tarim é sequestrado. E isso leva a uma guerra. E o Conan, inicialmente, vai servir ao lado dos que querem resgatar o Tarim.
mesmo não acreditando na religião pregada, né? E na história, reviravoltas, o Conan muda de lado, mas o final, ele, assim, e vocês podem dizer isso, né? O próprio autor diz que queria que o Conan passasse dos dois lados do confronto, embora não se compra, não tem bem e mal nesses dois lados. Se vocês forem ler a história, vocês vão ver isso. Mas o final, ao menos que a história seja retomada, é abrupto, né? A gente fica querendo saber mais sobre o desenrolar da situação que até aqui não é mostrado. Bom, essa história ela não é adaptação de um conto. Ela é original do Roy Thomas, que a propósito, seja adaptando, seja criando originalmente, sei lá, como eu falei, ele assina o roteiro de todas as histórias aqui e ele faz um trabalho bem legal com o Cimério. Realmente é o grande escritor, o grande responsável pela consolidação do Conan nos quadrinhos. E como eu já mencionei aqui, acho que eu falei em todos os vídeos, né? É uma riqueza muito grande esse pós-fácil dessa edição. Sempre escrito pelo Roy Thomas, dando detalhes de como ele produziu, de decisões, como, sei lá, escolha da capa, as revistas vendendo menos, confusão com os artistas, decisão de publicar sem arte final. A gente pode ver um pouco os bastidores, né? Bom, tá aí, volume bacana da coleção Crônicas de Conan. Bom, que venha o quarto, né? E torcemos aí para que a Panini dê continuidade. Vejamos essa coleção até o fim, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo volume, né? Bom, é isso que eu tinha para dizer. Agradeço demais por você ter visto o vídeo. Peço o teu joinha, se você gostou dele, é claro. Se você está chegando por agora, tem sempre vídeo sobre quadrinho por aqui, todo dia. E eu tenho tentado publicar para te comentar praticamente todos os lançamentos do Conan. E, bom, infelizmente não temos tantos assim, mas tenho buscado comentar todos. Tem uma playlist do Conan aqui no canal, se você quiser ver o que eu já falei sobre o Cimério. Quero lembrar também que eu sempre deixo um link da Amazon em todos os meus vídeos. Caso você vá fazer uma compra na Amazon e você entrar por esse link, você ajuda bastante o canal. Bom, é isso. Um abração e até o próximo vídeo.